Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui novamente com a Rita Riff, a advogada especialista em direito previdenciário, que estudou na Harvard, que é uma das melhores, ou que não, acho que é melhor, né, na verdade, universidade aqui dos Estados Unidos. E ela vai falar um pouquinho pra gente de como que é essa questão da aposentadoria no Brasil, se é possível se aposentar lá e aqui nos Estados Unidos. E é claro, eu vou falar sobre aposentadoria aqui nos Estados Unidos e ela vai dar todas as dicas do Brasil. Rita, você já tá aí para falar com a gente? Deixa eu dar uma olhadinha se ela já está aqui. Rita ainda não está aqui conosco. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Ainda não. Mas, por enquanto, vão preparando as perguntas de vocês, porque, como eu disse, a Rita tem muitos anos de experiência. Então, para vocês que vivem aqui nos Estados Unidos ou para aqueles que vivem no Brasil e vocês têm dúvida em relação a será que porque eu contribuí alguns anos aqui nos Estados Unidos e alguns anos nos Estados Unidos eu tenho condição de juntar os 2 anos e me aposentar somente em um local? Ou eu tenho contribuição suficiente nos Estados Unidos e contribuição suficiente no Brasil, posso me aposentar nos 2 locais? Nós vamos estar respondendo todas essas perguntas e mais algumas agora para vocês. Acho que a Rita entrou, me dá um minutinho. Entrou. Deixa eu ver, eu aceitei. Aí! Oiê! Beijo, Carol, linda! Beijo, beijo, Rita! Tudo bem? Boa noite a todos. Eu já estava aqui, eu estava escrevendo, estou aqui. Eu estava prestando atenção. Todos que estão participando hoje, tem muita gente que está agora me seguindo no meu Instagram particular. O pessoal estava assim, hoje alvoroçado, Carol. Eles falaram assim, nossa, esse tema é incrível. É por isso que a gente tem cada vez mais informar e atualizar a todos que moram nos Estados Unidos. A parte de previdência, tanto no país de origem, Brasil, como também o Social Security, que é a previdência americana. Então é isso que a gente vai abordar. Claro. Eu fiz uma listinha com algumas perguntas aqui, Rita. Eu não sei se eu vou conseguir fazer todas essas perguntas, porque toda vez que a gente começa a conversar, a gente sabe que surgem várias outras perguntas e vários outros temas e a gente acaba se estendendo, tá? Então, e se vocês também quiserem estar mandando perguntas, vão mandando, como eu disse. Sim. E a gente vai tentar não se estender muito, mas vamos tentar responder a todas as perguntas. Uma dúvida que eu acho que você também deve o pessoal te perguntar aí diariamente é a seguinte: qual é a finalidade do acordo da Previdência entre o Brasil e os Estados Unidos? Ok. Então, vamos lá. Por que existe esse tratado de previdência? É justamente para resguardar a todos, tanto brasileiros como também estrangeiros e imigrantes, para que fiquem cobertos com a previdência social. E aí, o que isso engloba? Poder aproveitar e somar o tempo de contribuição, Carol, que uma pessoa que está residindo no país estrangeiro possa utilizar aqui no Brasil. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que uma mulher já tenha 62 anos de idade e ela tem somente 7 anos de contribuição no Brasil e ela tem 8 anos de contribuição nos Estados Unidos, onde ela está residindo atualmente. Então, o que ela vai poder fazer? Ela já tem a idade para se aposentar no Brasil. Ela vai poder pegar os 8 anos dos Estados Unidos e trazer aqui para o Brasil e poder somar esse tempo. E aí as pessoas pensam assim, mas pelo fato de eu ter pego esses 8 anos dos Estados Unidos, eu não vou estar subtraindo, tirando, e eu acabo perdendo o tempo de contribuição dos Estados Unidos? Não. O tratado, ele permite aproveitar e somar esse tempo. Então, a cereja do bolo, que é mais incrível, é você poder fazer esse aproveitamento em ambos os países. E mais, Exato. Esses 7 anos que ela contribuiu aqui no Brasil, ela vai poder complementar o que estiver faltando nos Estados Unidos também. Poucos sabem disso. Muitos poucos que residem fora
sabem desse acordo, desse tratado que foi assinado em outubro de 2018. Isso mesmo. Então, Carol, o que a gente sempre fala, que você é uma grande parceira minha, a gente sabe disso, as pessoas elas acabam achando que não dá para aproveitar porque existe realmente o tempo que você tiver no outro país trazendo para o Brasil vai estar subtraindo, tirando. Então as pessoas têm medo e receio de fazer esse aproveitamento. Mas é perfeitamente possível. Por isso que o tratado diz que é possível você ter uma aposentadoria no Brasil e no país estrangeiro, que no caso a gente chama de país acordante, porque é o que tem tratado com o nosso país. Então as pessoas vão poder ter duas rendas. E a gente vê que, né, Carol, a gente vê que no dia a dia... Muito bom, né? Principalmente hoje em dia, com essa situação de pandemia, muita gente afastado da família, pensando em mudar de país, né? Muita gente pensando em sair dos Estados Unidos, voltar para o Brasil e vice-versa, né? Então é muito importante saber disso. Eu tenho vários pontos em relação a essa questão de usar a aposentadoria do Brasil aí, a aposentadoria daqui aí. E um deles é o seguinte: você sabe me dizer se a pessoa ela precisa ser legal aqui nos Estados Unidos para usar esses pontos aí? Ótima pergunta. Ela precisa estar documentada, sem dúvida alguma. Eu sempre falo que a pessoa que não está documentada, ela precisa estar recolhendo, então, no país de origem, pelo menos. Pelo menos isso, no mínimo. Porque aí ela vai ter carência, qualidade de segurada aqui no Brasil e tempo de contribuição. Ela tem que ter esses 3 requisitos. Porque ela não vai ter a proteção do país onde ela está residindo, no país estrangeiro. Então, só tem direito quem realmente estiver legalizado, documentado, tudo certinho. Caso contrário, contribua no Brasil, porque no Brasil não haverá problema, vai poder se aposentar, dar entrada num benefício no futuro. Sabe, Carol, o que é muito interessante, o Brasil é um dos países que mais possui acordo de previdência. Nós estamos falando dos Estados Unidos, mas existem outros países que possuem um acordo. Mas os Estados Unidos, ele só permite 3. Você sabe disso. É a aposentadoria por idade, para poder complementar, né? Aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Então, somente esses 3 benefícios estão contemplados no Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos. Então, vamos imaginar que um brasileiro vai morar nos Estados Unidos, se casa com uma americana. E aí ele vem a falecer. Essa americana vai ter direito a pedir uma pensão por morte aqui no Brasil? Sim, ela vai. Assim como também, Carol, ela vai poder ter aí, né? Direito a uma pensão. Exatamente. É esse ponto que eu queria chegar, Rita. Porque as pessoas me procuram com muita frequência para saber em relação à aposentadoria, porque tem muitas pessoas que têm o Social Security, mas que elas não são documentadas. Então, elas adquiriram o Social Security de alguma forma, mas elas não têm o Green Card e não são US Citizen. Então, elas chegam, Carol, vê se eu posso me aposentar porque eu já estou com 60 anos. Infelizmente, não. Então, para você ter direito a uma aposentadoria aqui nos Estados Unidos, você tem que ter o Green Card ou você tem que ser cidadão americano. E levando em consideração também a questão dos pontos e da idade. Então, você tem que ter a combinação dos dois. Você tem que ter a idade para se aposentar e a quantidade de pontos. E uma coisa que é bem importante também, Rita, eu não sei se no Brasil funciona assim, eu tenho muitos casos de pessoas que esperam bater a idade para se aposentar e ter os pontos, se aposentam e voltam para o Brasil. Lembrando que só pode fazer isso aquelas pessoas que são cidadãs americanas. Aquela pessoa que tem green card, se ela se aposentar e voltar para o Brasil, ela vai perder o benefício. Sim. Ela pode ter direito ao benefício novamente quando ela voltar para os Estados Unidos, só que isso vai demorar um período, ela vai ter que demonstrar para o Social Security que ela realmente não perdeu o green card dela. E demonstrar também o motivo qual ela ficou ausente, mesmo que 20, 30 dias,
para que o seu Social Security volte a pagar para ela novamente. Então, eu tenho tido muitos casos de clientes que me procuram, que por motivo de saúde Perfeito. foram ao Brasil e falam, Carol, cortaram minha aposentadoria, ou pior, me Sim. pagaram 2, 3 meses enquanto eu estava no Brasil e Sim. agora estão deduzindo do que eu tenho a Carol, receber. olha que informação valiosa que você está passando hoje. Então, muitos poucos sabem disso. Dica, ó, top. Isso é uma coisa assim, Muito eu fico com importante. tanta pena, porque são pessoas assim com idade avançada. Eu tive um Sim. cliente que recentemente teve câncer na próstata e foi para o Brasil se tratar e ficou 4 meses no Brasil. Recebeu por 3 meses. No 4º mês deixou de receber e me ligou. Você consegue ver para mim o que está acontecendo? Eu peguei uma procuração junto ao Social Security. Quando eu entrei em contato com o Social, eles conseguem, né, descobrir que a pessoa não está aqui. E, infelizmente, ainda pararam de pagar e ainda estavam pedindo para ele de volta um valor que era de quase $4.000 que ele não tinha para pagar. Então, pessoal, tomem cuidado. É isso que eu e a doutora Rita estamos falando aqui, é muito importante. O planejamento para a sua aposentadoria e entender a lei de cada país. Então, caso você esteja aqui ou você esteja no Brasil, nos procure que a gente pode estar nos assessorando em relação a isso. E, Carol, ó, eu vou reiterar nessa live, vou ser bem repetitiva sobre o planejamento. Todos que estão nos assistindo e ainda irão nos assistir, né? A live vai estar aí disponível no seu canal, no meu, enfim. O planejamento previdenciário é de grande importância, ele vem crescendo muito por 2 motivos. Primeiro, porque nós tivemos uma reforma da Previdência aqui no Brasil super impactante. Hoje o homem não se aposenta mais com 30 anos, mulher com 25 proporcional, 35 integral, 30 para mulher integral também, não existe mais isso. Então hoje eles têm que obedecer uma regra de transição, tudo mudou. Essa regra de transição, cada regra vai ter o seu valor de benefício. A gente tem que projetar vários cálculos, é super trabalhoso. E por que isso é importante? Porque o INSS, que é um dos maiores réus do Brasil atualmente, não faz esse tipo de cálculo para apurar qual é a renda mais vantajosa, qual é a modalidade de aposentadoria mais benéfica. Então, simplesmente bombou o planejamento. As pessoas procuram para realmente descobrir que regra de transição essa pessoa vai se enquadrar, se vale a pena pagar os atrasados, se vale a pena fazer ajuste de recolhimento e de vínculo através do CNIS. Se houve recolhimentos que a empresa não efetuou no passado, isso é crime de apropriação indébita, dá para regularizar? Dá para regularizar. Então, são várias coisas que a gente vai descobrindo na documentação do brasileiro que mora fora, que é de grande importância, que vai impactar na renda mensal e na aposentadoria mais vantajosa. Isso falando do Brasil. Agora, Carol, um planejamento aí para os Estados Unidos também é de grande importância para quem mora aí, porque é a renda desse brasileiro. É exatamente a mesma coisa que você está dizendo, Rita. Porque se você chegar no Social Security hoje e falar quando eu posso me aposentar e quanto eu vou receber, não sei. E a pessoa não vai ter a mínima vontade em lhe ajudar e falar, olha, contribui sobre X valor, sobre esse tipo de receita, por X tempo. Então, por isso que é muito importante, e eu adoro fazer isso, você sabe. Então, quando eu sento com o cliente, olho a declaração e falo, olha, você tem X anos de idade, vamos pensar nisso. Tem muita gente que se preocupa, mas tem muita gente que fala, não, tô com 40 anos ainda. Gente, com 30 anos, você já deve estar pensando na sua aposentadoria. Porque quanto antes você pensar, maior será o seu benefício lá na frente. Carol, você não vai fazer milagre nem mágica. Não dá. Exato, não há profissional nenhum que faça isso. Então, quanto antes, sem dúvida, essa pessoa vai ter uma renda significativa, podendo chegar até no teto, não é? Que existe aí um teto. Exato. Hoje o nosso teto máximo, ele está em torno de $3.148 para aquelas pessoas que se aposentam naquele Early Retirement Age, que é em torno de 62,5, e para aqueles que esperam um pouco mais para se aposentar, conseguem se aposentar com 3.800 e alguma coisa. Bacana. Mas isso pode aumentar, né? Dependendo do planejamento que a gente venha a trabalhar para essa pessoa. É muito importante. O planejamento previdenciário internacional, ele veio com tudo. E eu acho que é um momento para as pessoas começarem a pensar. Nós temos mais de
São muitos brasileiros aí morando, né, nos Estados Unidos. 44% estão nos Estados Unidos. É uma faixa, assim, significativa. Então, a gente tem que começar a divulgar, orientar, informar, porque eu acho que é o nosso dever, Carol, que a gente ama fazer, não é? E a gente Sem tem que dúvida. realmente explicar e abrir a mente de muitas pessoas aí o quanto é importante pensar num futuro e um futuro próximo. Sem dúvida. Rita, como nós duas gostamos muito daquilo que a gente faz e a gente fala bastante, eu vou passar o olho aqui pelas perguntas. Eu acho que nesse bate-papo que a gente já teve aqui de quase 20 minutos, a gente abrangeu algumas das minhas perguntas, tá? Tá. Eu vou pegar aqui uma das que eu acho, assim, muito importante. Eu já falei dos indocumentados, a gente já falou de teto máximo, acho que daqui dos Estados Unidos, você não falou aí do Brasil. Você pode mencionar rapidamente qual é o teto máximo aí do Brasil? Tá. O salário mínimo no Brasil é 1.100. Então, ninguém pode receber menos que 1.100 reais. O teto máximo é 6.440 reais. Tá. Então, esse é o teto máximo da Previdência. Dá para chegar no teto? Dá. Assim como também nos Estados Unidos, é o que nós estávamos falando. Mas só um planejamento vai conseguir projetar, né, e simular a renda mais benéfica e não num curto prazo de tempo, né, Carol? A gente precisa que a faixa etária seja realmente de uma pessoa entre seus 40 a 55 anos, né? Para a gente poder atingir o teto máximo, chegar próximo ao teto, pelo menos, né? Então, eu achei uma pergunta boa que eu escrevi, que eu tinha formulado aqui para você. Para poder aproveitar o acordo de previdência nos Estados Unidos, é exigido um tempo mínimo? É exigido. Ótima pergunta. É exigido. As pessoas precisam saber. O Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos menciona aqui, no mínimo, 18 meses. Então, vamos dar um exemplo para as pessoas entenderem. Vamos imaginar que uma pessoa esteja morando nos Estados Unidos menos de 1 ano e meio e já queira se utilizar do tratado. Não pode. Então, no mínimo, 18 meses para poder aproveitar o acordo de previdência. Aquelas pessoas que trabalharam no regime estatutário, os servidores públicos, também poderão se aproveitar do acordo bilateral previdenciário e para os militares? Isso chove de dúvida, porque a gente tem muito servidor público estatutário, municipal, estadual, federal, e eles querem saber, poxa, fiquei uma carreira pública. Eu posso, agora que eu estou morando nos Estados Unidos, eu posso me utilizar do tratado? Pode. E os militares, olha que bacana, os militares, somente o Japão e os Estados Unidos permitem. Os outros países não. Então, veja, até para militar existe essa proteção, esse resguardo no tratado. É possível aproveitar o tempo. Tá? Tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas em relação aqui aos Estados Unidos, né? Eu vou parar só um pouquinho, porque a gente abrangeu bastante coisa. Eu tenho mais aqui umas 10 perguntinhas, mas eu acho que a gente vai conseguir dentro do tempo que a gente se programou. Tá. Para abranger rapidamente sobre a aposentadoria aqui nos Estados Unidos. O que é importante? Como eu disse no início, a pessoa tem que ter a idade, tá? Que é 62 anos e meio para se aposentar e 40 pontos. Como a pessoa consegue 40 pontos? Ela consegue ganhar até 4 pontos por ano, desde que ela tenha uma renda de $5.880 por ano. Tá? Então, 40 pontos, 62 anos e meio, 4 pontos por ano. Então, contribuição de pelo menos 10 anos. Então, alguém falou alguma coisa aí? 18 meses. Então, em 18 meses, por mais que você tenha idade, não tem como. Lembrando que se você se aposentar aos 62 anos e meio, você vai ter uma redução no valor da sua aposentadoria de 30%. Se você se aposentar com 66 anos, você já vai conseguir receber 100% do valor da sua aposentadoria. Se você esperar para se aposentar aos 67, você vai receber 108% do valor da sua aposentadoria. E se você esperar para os 70 anos, você vai receber 132%. Então, novamente, Rita, planejamento. Então, a pessoa vai lá no Social Security e fala, já tenho ponto e já tenho idade para me aposentar. Se aposenta. Depois que ela se aposentou aos 62 anos e meio e vai receber só 70%, ela não consegue mais reverter o quadro e falar, agora eu não quero mais, eu quero esperar.
já Sim, se aposentou, já começou a receber, é sim, irreversível. Só um sim. minutinho, me pararam aqui para fazer uma pergunta. Tá. A Cibele Palácio perguntou se um green card holder já aposentado por idade no Brasil e trabalha nos Estados Unidos pode se aposentar nos Estados Unidos? Ai, Rita, não sei se você conseguiu ler a pergunta da Cibele. Ela é green card holder, ela já é aposentada nos Estados Unidos, no Tá. Brasil, e ela está aqui há 18 meses contribuindo. Então, acho que ela quer tentar uma aposentadoria aqui nos Estados Unidos Tá. também. Aqui nos Estados Unidos, ela teria que ter os pontos também. Eu sei. Aí a minha pergunta vai para você. Teria possibilidade, por ela já estar aposentada, de nós juntarmos os pontos Então, dela Carol, daí aqui? Acredito que não, né? Porque ela já se então, na aposentou. realidade, ela poderia, mesmo aposentada já no Brasil, ela pode pegar o tempo que ela contribuiu no Brasil, mesmo aposentada, ela pode levar para o país estrangeiro, ela pode levar para os Estados Unidos. Mas veja, o salário dela, isso me preocupa. Uma coisa que eu falei do tratado, eu falei a parte melhor, né? Claro, você soma, você aproveita, você pode utilizar em ambos os países e ter duas aposentadorias. Mas vejam, o planejamento é super importante porque tem vezes que o tratado é benéfico e tem vezes que não, Carol. No caso dela, ela tem muito pouco de contribuição nos Estados Unidos. Então, ela quer pegar praticamente todo o tempo do Brasil para completar os créditos e levar para os Estados Unidos. Então, ela vai ter uma renda extremamente baixa. Então, ela tem que fazer o quê? Planejamento contigo. Você vai ter que provavelmente projetar para ela um mínimo, sei lá, possível para que ela tenha um pouco mais nos Estados Unidos, num futuro próximo, e aí sim a gente complemente. Quando que eu acho que é razoavelmente benéfico? Pelo menos ela ter a metade nos Estados Unidos, Carol. Pelo menos. Tá. Eu acho que um Por isso que é brasileiro... bom a gente... Normalmente, pessoal, para que vocês entendam como eu e a Rita trabalhamos. Nós estamos hoje trabalhando em 3 casos juntas. Então, a gente junta o expertise da Rita, do Brasil, junto com o meu expertise daqui. E aí a gente vai se comunicando, trocando as informações de vocês, que é compartilhada conosco, e a gente monta qual é o melhor planejamento, tanto para o lado Brasil como para o lado Estados Unidos. Sim. Então, eu sei praticamente, não vou dizer tudo, mas sei bastante dos Estados Unidos e a Rita também. Então, a gente cria essa formatação para vocês. Então, você, Sibeli, se quiser entrar em contato comigo, a gente vai conversar e a gente vai estar trocando ideia com a Rita e vai criar uma coisa bacana para você. Então, eu vou seguir com as perguntas, Rita. Ok. Vamos imaginar que um brasileiro fique incapacitado por motivos de doença ou por acidente de qualquer natureza. Há possibilidade de ingressar com pedido de auxílio doença ou auxílio acidente sem precisar ir ao Brasil? Ok. O que aparece muito no escritório, Carol? Pessoas que estão, então, incapacitadas, só que não de forma permanente. Não é o caso de invalidez. É simplesmente uma incapacidade parcial, temporária, né? Então, nesse caso, ela não vai ter direito a nada nos Estados Unidos, com base no Tratado de Previdência. Mas aqui no Brasil... Porque não vai ter pontos, talvez, suficiente aqui, né? Sim, também. Mas o tratado, ele só permite, lembre-se, 3, né? 3 modalidades. Invalidez, aposentadoria por idade, pensão por morte. Auxílio doença, não. Auxílio acidente, não também. Então, como é que ele vai conseguir isso se ele estiver contribuindo no Brasil? Então, aí que é importante, às vezes, não abandonar a contribuição aqui no Brasil para manter qualidade de segurado e caso venha a precisar de um benefício por incapacidade que não esteja contemplado no Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos, aí ele entra e pede aqui. Ele precisa vir para o Brasil? Não! Tudo é online e tudo é através das agências internacionais. Cada agência internacional, ela abrange o seu país que contempla. Então, por exemplo, Estados Unidos é o INSS, a Agência da Previdência de Belo Horizonte. Não é São Paulo, não é Curitiba, é Belo Horizonte. Se a gente pegar a Alemanha, é Florianópolis. Se a gente pegar Portugal, é Recife. Nós temos 7 agências internacionais que contemplam os tratados. Então, Estados Unidos é Belo Horizonte. Então, é lá que a gente vai dar entrada, requerer o benefício por incapacidade
E aí um representante aqui no Brasil vai fazer a perícia indireta para essa pessoa. É bem bacana. E ela é representada, Carol. E aí a gente consegue o benefício por incapacidade aqui. Aí a pergunta que não quer calar, que eu tô acabando, eu tô num embalo. As pessoas falam, e aí como é que eu vou receber morando nos Estados Unidos? O Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos contempla também transferir o valor do Brasil automaticamente para uma conta aí nos Estados Unidos. Exatamente. Mesma coisa, exatamente, a pessoa estando aí no Brasil também contempla. Lembrando que os Estados Unidos também não só paga as pessoas no Brasil, mas como na maioria dos países do mundo. Existem somente três países que estão fora da lista de países o qual os Estados Unidos não faz remessa de pagamentos. O Uzbequistão, aqueles países os quais existem os conflitos, né? Tá. Alguém perguntou em relação aos pontos, os pagamentos que foram efetuados enquanto a pessoa não estava documentada no país. Este é um ponto positivo, sim. Se você tem um Social Security hoje, você está contribuindo adequadamente, através de uma contribuição, através de um W-2 ou através de Self-Employment Tax, porque você tem um Schedule C, sim. Se no dia que você completar os 40 pontos e os 62 anos e meio de idade, ou se decidir se aposentar com uma idade mais tardia, que é o Full Age of Retirement, que são 67 anos, e você, neste momento, tiver o Green Card, ou for cidadão, que é o melhor ainda, você vai poder se aposentar e usufruir desses pontos. Perfeito. Perfeito, perfeito. Né? Sabe o que a gente vê também muito na prática, Carol? Brasileiro, super de boa fé, na inocência, contribuindo errado aqui no Brasil. E assim, a gente tem que estar sempre alertando. Tomem muito cuidado, porque tem o código correto. Contribuinte individual, jamais para quem mora fora. Jamais. Porque existe um decreto, que é o 10.410 de 2020, que prevê somente para contribuinte facultativo, que é aquele que não exerce atividade remunerada no Brasil. Então, pode causar um transtorno e um problema muito grande, porque se o INSS descobrir que essa pessoa residia fora e estava contribuindo errado, a gente vai ter que entrar com uma medida para tentar reverter, porque eles vão querer descartar e desconsiderar. Tomar muito cuidado. É muito importante, Rita. Eu já tive algumas pessoas, inclusive da minha família, que passaram por isso. É muito importante ressaltar isso da contribuição errada, né? Indevida. O Leonardo fez uma pergunta que vai ser para você, tá? Tendo contribuído 20 anos no Brasil, quanto mais tempo faltaria para conseguir a aposentadoria nos Estados Unidos? Ele Leonardo, tem 20 anos no Brasil. É importante saber a idade dele, né, Rita? Agora, por causa da nova lei. Isso, então, a idade vai depender, Leonardo, da sua idade. Né? Isso é muito importante para a Rita determinar, porque aí, dependendo da sua idade, ela vai poder definir. E as juntas, talvez, a gente transferiria todos esses pontos para cá. E acredito que você deve estar aqui por estar fazendo essa pergunta. Sim. Perfeito. E eu não tinha lido a pergunta inteira, então por isso que eu fiz. E a Ana Vieira, eu acredito que a Ana é minha cliente. Como fazemos o planejamento para uma aposentadoria aqui nos Estados Unidos? Por onde começar? O primeiro ponto é nós sentarmos e checarmos os anos de contribuição e quantos pontos já existem, Ana. E dependendo de quantos pontos esta pessoa, se não for no seu caso, se você já tiver a idade para se aposentar, nós começamos esse planejamento trabalhando qual seria o ideal para que o dia que você se aposentar, você tenha uma renda que você consiga sobreviver, porque a gente sabe que no momento que você se aposentar, você vai ter um gasto maior, com remédio, com médico. Sem dúvida. Enfim, você não vai mais estar provavelmente trabalhando, sendo que aqui nos Estados Unidos é recomendado que após você se aposentar, você continue trabalhando, pois você vai aumentar o recebimento, o valor da sua aposentadoria, o que muita gente não sabe, acha que depois que se aposenta tem que parar de trabalhar. Pelo contrário, quanto mais você trabalhar, mais você vai receber. Então, o primeiro passo é esse: sentar, ver quantos pontos tem, se já tem a idade e traçar uma linha para entender qual o seu objetivo, para a gente conseguir atingir um número maior de créditos e um valor que seja suficiente para que você consiga viver os próximos anos da sua vida. Tá cheio de pergunta, Rita. Eba, adoro. Tá cheio de pergunta. A gente podia ficar aqui muitas horas.
A gente adora esse tema, né, Carol? Ah, não dá, né? A gente poderia ficar 2 horas, 3 horas aqui. Existem algumas doenças que isentam de imposto de renda e geram um acréscimo de 25% na aposentadoria? Ó, aqui, pelo menos no Brasil, Carol, existe. Tem um rol de doenças, esse rol não é taxativo, é exemplificativo. Por que que eu falo isso? Porque tem vezes que as pessoas vão olhar ali, né, na portaria, na lei, e vai falar, nossa, eu não me enquadro. Não é bem assim. Dependendo da doença, se ela foi considerada grave, ela isenta de imposto de renda, sim. E além disso, dependendo da gravidade da doença, ela também te gera um acréscimo de 25% no valor do benefício. Olha que incrível. Isso, Bem Rita, bacana. isso é na aposentadoria ou eles juntam o disability com a aposentadoria? É na aposentadoria. Então a pessoa se aposenta e aí você já pede a isenção e você pede, às vezes, dependendo do caso, esse acréscimo aqui no Brasil, de 25% a mais. É bem Entendi, bacana isso. porque nós temos as duas coisas separadas aqui. A gente tem Tá, disability, que a pessoa tem direito, e aposentadoria. tá. Bem como nós temos aqui alguém que falou, ah, isso eu contribuo junto com o meu marido. Aqui tem duas coisas separadas, tá? Então, Tá. existe a possibilidade. Imagina aquela esposa que nunca trabalhou. Então, o marido trabalhou uma vida toda. Então, existe uma aposentadoria para a esposa que nunca trabalhou. Isso não vai afetar a aposentadoria do marido. Olha que bacana! Existe uma aposentadoria, isso em vida, tá? O marido se aposenta e a mulher pode aplicar para uma dela. Existe a da viúva, existe a dos herdeiros, no caso do falecimento daquele pai de família que vier a falecer. Tá. E existe para aqueles casais muito baixa renda, que nem aconteceu durante a pandemia, que é esqueci o nome da sigla agora, é CSR, se eu não estou enganada, que a pessoa abaixo de uma certa renda não tem ainda idade para se aposentar, então eles conseguem solicitar uma receita adicional de $550 por mês para cada um da família. E qual é o outro ponto que nós estávamos falando aqui agora? Me fez uma pergunta, me desculpa, eu esqueci. Bem bacana. Mas eu vou fazer outra pergunta, a hora que eu lembrar eu volto quantas aqui. informações hoje! Essa live tá com muitas novidades, porque tem coisas aí que eu não sabia. Tô aprendendo com a Carol. Nada como ser uma expert, hein? Sem dúvida. Nada melhor do que falar com você, experts do Brasil, passando tantas informações pra gente. Mega expert. Nossa, que prazer estar aqui, é uma honra. Nossa. Eu lembrei o que a gente estava falando. Essa pessoa que perguntou em relação à contribuição junto ao marido. Aí eu fui falar o da esposa. Se ela contribui junto ao marido, é porque aqui é muito comum fazer a declaração marido e mulher junto. Então, ela pode ter a contribuição dela e a do marido separada, mas dentro de uma mesma declaração. Então, isso quer dizer que os dois têm direito a aposentadorias separadas, mas contribuíram dentro de uma mesma declaração. Olha, aqui no Brasil não é assim. Aqui isso é muito comum. Aqui é muito comum. E também tem o caso daquela esposa que não trabalha, ou daquele marido que não trabalha, e também tem o direito a se aposentar baseado na contribuição daquele spouse que trabalhou durante a vida toda. Entendi. Perfeito. E vamos buscar outra pergunta interessante aqui, então. Fernanda Pontoni. A Fernanda perguntou: existe algum benefício para eu me aposentar no Brasil residindo nos Estados Unidos, já que contribuí no Brasil por 20 anos? Contribuiu de forma significativa. É muito tempo, 20 anos aqui para o Brasil. No momento oportuno, você vai conseguir se aposentar com certeza aqui. Mas aí que entra novamente, que eu falei que a gente ia falar várias vezes, não tem como na live. O planejamento para você seria ideal, porque a gente faria uma projeção, uma simulação de cálculo para ver em que regra de transição você se enquadraria com uma renda mais favorável, mais benéfica. Existe essa possibilidade? Existe. Existe a forma de você dobrar o valor do seu benefício? Existe. São estratégias e mecanismos através da lei, que a gente sempre vai estar pautando, né? Pautado num artigo de lei. E aí você consegue realmente atingir um valor, não digo que às vezes é o teto, porque eu não sei como é que foi a sua vida contributiva durante esses 20 anos. Mas a gente consegue atingir um valor significativo, bom, razoável, aqui em real, né? Aqui no Brasil. Teu o planejamento previdenciário é de grande importância. Rita, uma pergunta que aqui no escritório a gente faz isso assim
Com muita frequência. As pessoas chegam aqui direto pedindo prova de vida. Mudou alguma coisa em relação à prova de vida no Brasil? Sim, sim, veio para facilitar. A prova de vida, Carol, ela é algo que é obrigatório para o aposentado ou pensionista. É anual, você tem que fazer isso todo ano. E antes, essas pessoas elas tinham que ir até o consulado mais próximo para poder, então, fazer a prova de vida. É burocrático, cansativo, porque faz as pessoas, às vezes, se deslocarem até o consulado. No caso aí, acho que é só em Miami que tem, né, Carol? Hoje em dia a gente tem uma facilidade, existem alguns cartórios que fazem isso, tá? Então a pessoa Isso precisa ir no aí, eu consulado. queria tocar nesse assunto, E sim. tem também o Tratado de Haia, que facilitou bastante isso, né? Sim, Então a gente mesmo aqui no escritório faz procuração pública através do tratado, a gente está trabalhando com alguns documentos, mas não é a nossa área trabalhar com isso, tá? A gente tá. faz mais para ajudar alguns clientes. Mas sim, Então, o consulado mais próximo é o de Miami. É Miami, trabalhoso, é custoso, a pessoa tem que perder, às vezes, não só um sim, dia de trabalho, mas 2 dias de trabalho. sim, sim. Então, a novidade, Carol, é essa: é a biometria facial, que hoje é a novidade no momento. Você consegue fazer, então, você não precisa mais ir para o consulado, muito menos ir para o Brasil para fazer isso. Só que a biometria facial, você tem que estar ou com o CPF regularizado, bonitinho, ou o seu título de eleitor. E quando a gente pega, na sua grande maioria dos clientes, a gente pega, eles estão com o CPF irregular ou título de eleitor também, porque já estão há anos sem vir para o Brasil e Com certeza. justificar. É. Aí que serve a empresa, que eu sei que vocês têm uma equipe para isso, que é a certificadora digital, que ela vai fazer todo esse tipo de serviço, vai até a casa da pessoa às vezes, ou não necessariamente, a pessoa vai até a equipe de vocês para fazer esse tipo de serviço e poder regularizar. Aí sim, depois disso, a gente começa a fazer pelo sistema do meu INSS a biometria facial. Mas é bem interessante. Que interessante. Isso é novidade para mim, da biometria facial. Que bacana. Então, a gente, como somos, né? Nós temos, na verdade, uma pessoa aqui no escritório que faz isso. Eu E sei. ela pode ir até a casa da pessoa. Então, fazendo a certificação digital, aí Dá a gente pra... entra em contato com você. Sim. Olha, que interessante. Carol, show. Já até entrei em contato com ela, com uma da tua equipe aí. Muito bom, muito bom. Ai, Vamos lá, então. sabe Nossa, que chegou é outra super lista de importante? perguntas aqui. Eu acho que ficou só faltando é o desconto de 25%, né? Eu não sei se vocês têm clientes, eu acredito que sim, que já estão aposentados e que são descontados 25% pelo fato de morar nos Estados Unidos. Olha que absurdo, Carol. Desculpa, Rita, eu estava pegando as perguntas aqui. Me explica de novo. Olha só, brasileiro aposentado ou pensionista que esteja residindo nos Estados Unidos, ele é descontado 25% do benefício. Nós Olha que falamos isso na absurdo. última live, você consegue recorrer, né? Dá para entrar então com uma medida judicial aqui no Brasil para a gente tentar reverter essa situação através de 3 princípios básicos: princípio da isonomia, da progressividade do imposto de renda e da proporcionalidade da tributação. Existem julgados favoráveis, é só as pessoas acompanharem na internet, decisões favoráveis do Tribunal Regional Federal. Então, veja, tem caminho. Então, não é só abaixar a cabeça, achar que isso tá taxado, tem que obedecer. Não, a gente tem que procurar os nossos direitos, porque tem gente sendo descontado absurdamente. E aí a gente pode também, consequentemente, a gente pede a restituição dos últimos 5 anos que foi descontado de forma arbitrária. Então é bom divulgar isso também, porque as pessoas têm direito e não sabem. Pessoal, meus clientes que estão aí assistindo, eu faço imposto quase que diariamente de pessoas aposentadas no Brasil que têm essa retenção. Então, procurem a Rita ou me procurem que eu passo o contato dela para vocês, porque dá para correr atrás disso daí. Olha, essa é outra pergunta bem interessante, Rita. Eu tô até saindo aqui da minha lista de perguntas para você, que a gente vai ter que marcar outra live, porque essa daqui eu não posso deixar de perguntar. Claro. Existe a possibilidade de transferir a previdência privada aí do Brasil aqui para os Estados Unidos? Então, na realidade, não dá para fazer essa transferência. O que a pessoa vai ter que fazer é resgatar o valor que já está aqui, já vem pagando por mês, né? Eu acredito que a pessoa esteja ainda mantendo essa contribuição aqui no Brasil. E aí transfere para uma previdência. Aí vai ter que falar com uma pessoa responsável que mexe com previdência privada. Não é a minha área,
Não sou especialista em previdência privada, mas dá para fazer. Mas aí ela vai ter que realmente cancelar daqui para transferir para uma daí, né? Eu imaginava, porque isso é uma questão que normalmente a pessoa faz com uma instituição financeira, né? Isso é uma área que é muito importante para a gente aqui, devido aos planejamentos que nós fazemos pré-imigratório, e hoje com essa questão de PFIC, com essa questão de que os Estados Unidos hoje quer tributar tudo que o residente fiscal tem fora dos Estados Unidos. Então, se existisse um caminho fácil para a gente conseguir fazer as transferências, seria assim uma coisa espetacular para os nossos clientes que hoje se transformarem em residentes fiscais aqui. Uma pergunta que é para nós duas agora. Como eles fazem para contratar os nossos serviços de planejamento? Acho que no final da live, a Bianca ao meu lado pode colocar e compartilhar os nossos contatos com vocês. Então, através do WhatsApp, através de e-mail, através do Instagram, vocês podem entrar em contato com a gente agenda para nós pode ser através de Zoom, através de e-mail. O que for mais fácil para vocês, a gente pode estar conversando, marcando uma data e conversando sobre o caso de vocês. Rita, você quer falar alguma coisa que eu não cheguei a mencionar? Que seria importante quem está nos assistindo saber sobre o acordo e sobre a aposentadoria aí do Brasil? Eu acho que o resumão de tudo, a cereja do bolo hoje dessa live é top de linha, em primeiro lugar, planejamento previdenciário. Se as pessoas já começarem a entender e compreender a importância, né? O planejamento não é pro hoje, é pro amanhã mesmo. Então, é realmente para a gente poder projetar uma aposentadoria com uma renda muito mais benéfica do que ela receberia se ela não tivesse tido assistência, consultoria de um escritório especializado na área. Isso é fato. A segunda forma, as pessoas que já estão aposentadas saibam que aqui no Brasil existe inúmeras teses de revisão, nas quais a gente consegue dobrar, triplicar o valor do benefício e muita gente não sabe. Se eu ficasse aqui falando das teses de revisão que existem aqui no Brasil, ficaríamos aqui meia hora, né? Porque existem inúmeras teses de revisões para realmente aumentar e majorar o benefício. Saibam disso também. O desconto de 25%, super importante, Carol. Né? Quem já está aposentado e é pensionista e mora fora, não é para ser descontado. Tem uma medida judicial para derrubar isso. O seu planejamento na parte de realmente de obter uma aposentadoria mais benéfica aí nos Estados Unidos, uma renda mais significativa de aposentadoria, importantíssimo, porque é o país onde a pessoa está residindo. E mesmo que não resida mais, volte para o Brasil, é uma renda em dólar. Então é muito importante que a pessoa pense, planeje, projete, né? E é o que nós estamos fazendo hoje, né, Rita? Para aqueles clientes que voltaram para o Brasil. Porque independente se a pessoa vai viver no Brasil 2, 3, 4, 5 anos, qualquer $1.000 que a pessoa tenha direito aí, hoje com o dólar, acho que se eu não estou enganado, hoje o dólar estava 5,29, 5,30. São R$5.300, gente, adicional que vocês podem estar recebendo aí no Brasil. E quando eu falo de uma aposentadoria de $1.000 aqui nos Estados Unidos, é uma coisa mínima para média. Então, vale muito a pena continuar contribuindo por 2, 3, 4 mais anos que seja para ter uma aposentadoria aqui e vice-versa. Qualquer coisa a mais no seu bolso, quando você tiver 63, 64, 65 anos, vai ajudar muito. Perfeito, perfeito. Quantas dicas boas hoje, Carol? Fala para mim. São todos privilegiados quem estão aí nos assistindo, nos escutando. Com certeza. Porque são poucas pessoas que trabalham com isso, que dominam esse assunto. Você é uma expert e eu sou super sua fã, você sabe disso. Você é super competente, sua equipe é maravilhosa. Todos, um beijo enorme para todos vocês aí, da Larson. E foi um prazer enorme participar. Muito bom, muito prazeroso. Prazer foi todo meu, Rita. Você sabe que eu mesmo, eu digo de você, eu te admiro demais. Não é só porque nós estamos aqui ao vivo, não, tá, pessoal? Essa troca de elogios é porque realmente eu estou fazendo essa live com a Rita, porque ela é uma expert mesmo. Ela já resolveu vários casos de clientes meus e ela realmente entende do assunto. E quando a gente fala de Brasil, você sabe que a gente tem que tomar cuidado com o profissional que vai contratar. Tem que ser uma pessoa que entenda do assunto.
Então, É eu isso aí. confio nela e vocês podem confiar também. Os nossos contatos vão estar aqui embaixo. Eu acho que a Bia já está colocando. E um beijão, Rita. Um beijão para todos Beijo, que Carol. participaram e Prazer, estamos à prazer. disposição de todos vocês. Obrigada. Boa Beijo. noite a todos. Beijo grande. Foi um prazer. Beijo, tchau, tchau.